Então, inicialmente, eu fui seduzido pelo termo saúde trabalhador é arte, tom da gente falar da onde a gente está falando, quando a gente diz o que é arte, o que é trabalho. Quis chamar a atenção como um momento de fazendo arte, mas entendendo a percepção e expressão do trabalho como experimento e como inventividade. Então, eu vou ter que me posicionar quando se saúde trabalho é arte, eu acordo, mas de que arte a gente está comentando. Pode passar? Bom, um leitor que para mim é importante é Lukács, que vai buscar num referencial entender o conceito de trabalho, a sua centralidade na nossa vida. Pressupõe que qualquer manifestação artística, o trabalho está presente, mesmo que ele não seja o objeto central da sua intencionalidade, da sua expressividade ou da sua, em algum momento, do seu estudo. Por outro lado, Lukács também traz essa concepção da arte, né, como um dos compromissos de desvelar as verdadeiras manifestações que muitas das vezes ocultas. Por isso, alguns teóricos acham que quando a gente olha uma obra informada como artística, nada deveria ser explicado sobre ela. Deixe cada um buscar a compreensão, buscar o sentimento. E aí eu fiz uma agressão às imagens, tirando seus textos, tirando seus autores. Porque quando a gente também conhece o autor, conhece o título, conhece um texto, isso já te induz uma forma de pensar e olhar. Então eu vou fazer uma agressão como proposta de exercício. Próximo. Pela imagem, buscar esse signo não verbal, e aí algumas correntes do campo da saúde do trabalhador, a própria ergologia, em algum momento se questionam: o mundo da palavra consegue expressar tudo que se passa no momento que o corpo, a vida, a história, o patrimônio de informação que o trabalhador tem internamente na hora de produzir uma atividade, de transformar algo? A palavra consegue expressar tudo, né? Por isso eu acho que a manifestação artística presente na saúde do trabalhador pode permitir. Se a gente lembrar o conceito então das Minas, em Minas, muito tempo que o mineiro não podia lidar com outro, mas tinha um capataz inglês, o mineiro se comunicava com outro com o signo do corpo. O corpo era capaz de expressar o outro e comentar tudo sobre aquilo. Então, talvez a palavra, se eu perguntar o que a gente faz, qual é o nosso trabalho, talvez a gente não consiga expressar tudo que aconteça. Por isso, um campo da saúde do trabalhador vem utilizando a imagem em movimento, a autoconfrontação cruzada, onde o próprio trabalhador se filma e depois vê atuando e outro vê também ele atuando e entende por que eu fiz aquilo, por que eu fui para aquele gesto. Quando ele me fez aquela pergunta, por que eu fiz assim? A gente não se percebe de que a atividade toma, né, como enigma o seu trabalho cotidiano. Mas toda hora que você faz, no caso, uma imagem fixa, você previamente faz escolhas. O que tu enquadra e o que tu deixa de fora. Ali já tem uma intencionalidade. Quando toda hora a gente está na rua agora imensamente fazendo o mundo visual, trazendo para dentro de casa, dentro do celular, você faz opções do que você inclui e do que você exclui. E às vezes o invisível está falando muito mais forte do que o visível. Então também é possível perceber que nas escolhas, tanto pela forma, e há momentos, e nas leituras das teses que eu fiz, tem hora que a imagem, inclusive quanto a manifestação artística, pega esse sujeito representado e descaracteriza. A gente tem uma ideia que a gente estica no texto uma imagem, trabalhadores ficam alongados, as cabeças ficam achatadas, ficam mais gordos do que normalmente são, e a gente desconsidera porque acha que pode manusear essa imagem independente do sujeito que está nela representado, né? Então a gente tem que também pensar num processo ético de que se eu sou um fotógrafo trabalhador representando um trabalhador na imagem, hoje o que a gente está vendo é o trabalhador da imagem produzindo-se como fotógrafo. E os estudos mostram que se o trabalhador estava em algum momento como um representado na imagem, hoje ele produz sua imagem. Hoje ele produz uma representação, se apresenta se representando. E aí a subjetividade, e aí a polissemia, você olhar as fotos dos estudos, a gente não consegue entender. É fácil entender uma imagem que tem o corpo, que tem ergonomia, mas quando começa o trabalhador a criar,
a gente não mais compreende. Fica em aberto, fica polissêmico, qualquer um pode interpretar. Mas faz sentido para aquele trabalhador quando ele traz a imagem para um grupo e discute com o outro, e o outro entende os códigos. Muitos códigos vão surgir aqui, eu vou em um parar, só para mostrar o quanto que às vezes a representação e a gente não ter a cultura do processo de trabalho dificulta a gente entender o que está acontecendo. Por aí eu vou pedir um exercício que eu usei de um teórico, que ele demonstra que todo fenômeno inicialmente te captura por uma percepção sensível. Um primeiro exercício, sem vocês quererem identificar o que é, onde que é, que roupa está usando, que posição, esqueça um pouco isso. Se permita a perceber, primeiro, o que está ali em jogo. Às vezes é uma luz muito intensa, às vezes é uma luz muito dramática, que te impressiona sem você saber o que é. Então Peirce propõe, para uma análise de um fenômeno, no que ele chama primeira idade, perceba, sinta, se emocione. Depois busque num segundo momento que elementos estão lá. E ao final, dependendo da sua cultura e do conhecimento, interprete o que você viu. Porque a gente esquece que é possível, que é importante se emocionar, que é importante perceber essa energia fluindo e já vai direto por uma interpretação, atravessando outros fenômenos que são fundamentais para a existência. Porque há enigma na relação do trabalho. E esse enigma precisa ser explorado por essa percepção, essa sensação. Então, eu vou pedir, tem uma intencionalidade minha, numa certa pausa, de que a gente possa simplesmente ver as imagens, só olhar, tirei os títulos.
Linhas, pontos da luz, corpos que se misturam, inclusive com os objetos do ambiente, estruturas que prolongam a própria função do corpo. Há fotógrafos, trabalhadores rurais. Há o primeiro movimento dos fotógrafos trabalhadores expresso numa revista. Há um momento que os trabalhadores são peças de uma mecânica, de uma cidade que se desenvolve e cresce com os grandes prédios, com as grandes máquinas. E há um momento já no final onde o trabalhador fotografa suas próprias situações. E é nesse momento que a arte, na sua plenitude, ganha um grande espaço de subjetividade. A imagem já foi usada para o trabalhador poder ser computado o seu movimento, o seu tempo. Aqui, em outros lugares, se eu faço um movimento com o braço, eu faço 2.000 toques. Se eu faço com 2 braços, eu faço com 2 braços e o pé. Então, a imagem reproduziu o discurso da ciência para computar a fadiga e desgaste. Mas a imagem trouxe também o corpo, um olhar próximo, uma implicação entre os sujeitos, seus objetos, né, e dando valor às suas condições, e em algum momento o próprio trabalhador produzindo sua imagem. E aí destacar, se eu desconheço o contexto, posso achar que aqui esse trabalhador tem uma grande deformidade. Em saúde eu penso que ele está com uma deformidade, um tumor, algo, e ele está mascando a coca para sobreviver e suportar o processo de trabalho. Então, o quanto que a imagem também tem que estar situada no contexto que ela é produzida. E aí, quanto mais próximos esse diálogo entre esses conhecimentos, melhor a sua representação. Agradecido pelo convite, uma agenda para